Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e agora vamos falar de economia. Daqui a pouco eu vou conversar com o superintendente da FEComércio, Egídio Garó. Vamos falar de alguns assuntos relacionados à economia, essa crise econômica que atinge o país, as medidas que os governos estão adotando para o ajuste fiscal. Vamos falar também do Dia dos Namorados, que é uma data que movimenta o comércio. Enfim, já a gente vai debater esse assunto. Deixa eu dar aqui um recado para você que vai viajar a Cruzeiro do Sul. Olha, você vai a passeio, a trabalho, o Viale Hotel é o lugar certo para você se hospedar, porque oferece conforto, segurança, fica bem localizado e a diária não pesa no seu bolso. Dá uma olhada aí na infraestrutura do Viale Hotel. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viale Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual, com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viale Hotel, em Cruzeiro do Sul. Viale Hotel, na Avenida Boulevard Taumaturgo 671, no centro. No Viale Hotel, você é bem recebido, é bem tratado, se sente em casa. Eu, quando vou para Cruzeiro do Sul, só fico no Viale Hotel. Olha, a sua estadia vai ser muito melhor. Faça já a sua reserva. O telefone é o 3322-4810. Convidar o superintendente da FEComércio, Egídio Garó, por favor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, a gente está hoje na sexta-feira, Dia dos Namorados, e o comércio é, sem dúvida, bem atento a essas datas, porque é onde o comerciante fatura mais, onde ele muitas vezes tem condições de dar uma aliviada, né? Porque a gente sabe que não está fácil, especialmente esse ano de crise. E aqui no Acre, Egídio, como é que foi essa data? A expectativa era de que houvesse um crescimento no consumo. Isso se concretizou? Na verdade, o Dia dos Namorados é a segunda data festiva do comércio, né? A segunda data comercial do ano. A primeira foi aí com o Dia das Mães. Então espera-se assim uma alavancagem nos negócios, principalmente no varejo, né? Mais relacionado aos presentes, perfumes, joias, bijuterias, relógios, enfim. Então aí se espera um pequeno crescimento, assim, não tão grande por conta efetivamente da situação em que o país vem atravessando. A restrição de crédito é um dos componentes, a preocupação que o próprio empresário tem de lidar com o endividamento do consumidor, então ele entende que ele não pode incentivar muito, porque lá na frente pode se tornar uma inadimplência, exatamente. Então, mas é uma data boa, é uma data esperada ansiosamente, é uma data importante para o comércio, até porque antecede agora as próximas datas festivas, nós teremos o Dia dos Pais, Dia das Crianças e, por fim, as festas natalinas. Agora, a gente tem observado aí a política econômica. Isso se fala muito em ajuste fiscal. Para começar, vamos explicar um pouco o que é ajuste fiscal, né? Para o nosso telespectador compreender melhor. No que isso atinge o comércio? Na verdade, nós temos situações que são atingidas diretamente, que são aqueles grandes setores que são exclusivos do Estado, no caso educação, habitação, esses grandes programas, eles são os primeiros a sofrerem ali alguma influência em cima. É óbvio, porque isso é cercear despesas, cercear custos desnecessários, enxugar um pouquinho a máquina, né? Então esse é o primeiro ponto. E, a reboque, todas as outras atividades econômicas acabam depois sofrendo essa interferência desse ajuste fiscal, né? Por quê? Porque eu tenho menos recursos, eu tenho contenção de inflação, de perspectiva de inflação, como tem ocorrido aqui, já é preocupante esse valor de 8 e poucos por cento aí de inflação, já está preocupando. Então eu preciso criar políticas, o Estado precisa criar políticas depois de controle inflacionário, de controle monetário, para reter, segurar esse processo inflacionário. Nós temos observado a taxa Selic está muito alta, né, já passa dos 12%, então isso é um fator interessante que segura o crédito e consequentemente tende a evitar o consumo, não é? Que é um dos principais fatores de inflação. Egídio, a gente tem acompanhado aí a movimentação econômica no Brasil e no Estado, e um problema recente que tem agravado ainda mais o quadro é essa greve da Suframa, que tem já 3 semanas e que não se vê um desfecho positivo. Como é que a federação está acompanhando isso? A federação ela sempre vê de uma maneira preocupada, porque isso aí atinge diretamente o comércio. Diretamente o comércio. Então é um ponto interessante. A posição da Federação do Comércio em relação ao movimento de greve, na verdade, ela não é contra.
Né? Então é uma manifestação do trabalhador, ele tem direito de se manifestar, ótimo, é uma posição dele, ele assim o fará. Mas o que preocupa a federação são os procedimentos que são adotados, principalmente numa condição emergencial como essa que tem se mostrado. Né? Então, nós temos um procedimento da própria SUFRAMA, a SUFRAMA delimita aquilo ali, é uma instituição, uma autarquia do governo federal muito bonita, de uma estrutura muito bonita, com ações muito bonitas, fomenta o desenvolvimento, pesquisa, é uma instituição muito interessante de se observar. Né? Mas, ao mesmo tempo em que ela fomenta, agora ela está passando por esse processo das avaliações, de internar essas mercadorias, principalmente porque nós estamos aqui em áreas que têm benefício da SUFRAMA, a Amazônia Ocidental, a Amazônia toda tem, né? A Amazônia Legal tem esse benefício do SUFRAMA, reduz o imposto, reduz uma série de fatores que tornam o produto mais barato e competitivo dentro do nosso estado. Então esse movimento, nesse momento, é um direito do trabalhador, não se questiona esse direito, mas nós precisávamos encontrar alternativas de tal forma a manter o fluxo das mercadorias. Então nós temos algumas situações, transportadoras, né, quando elas já vêm com o processinho todo de internação das mercadorias, o PIN, que eles chamam de PIN, né, então elas já vêm para cá e já vão direto ao destino, depois só se dá interna a mercadoria através da apresentação da nota, vem com um canal verde. Né. Compensação, autônomos do transporte passam por um grande problema, eles ficam barrados por lá. Então, a SUFRAMA, naquele momento, ela tem um número X para atendimento, né, um número X de notas que elas vão atender. Esse número de notas, por vezes, é inferior à quantidade de notas que um transportador traz, né, que um transportador autônomo traz. Então, essas mercadorias ficam retidas e se passa muito tempo por lá. Isso vai gerando prejuízo. Prejuízo para o comércio, prejuízo para o empresário, prejuízo para o Estado, prejuízo para a nação. Né? Então, gera prejuízo. Nós não estamos falando do movimento de greve, que é um direito dele, assim a federação vê. Mas nós precisamos criar uma situação para evitar que aquelas mercadorias fiquem todas paradas por lá esperando a greve terminar. Isso, inclusive, prejudica o consumidor, porque esses custos todos serão repassados mais tarde para o consumidor. Sem dúvida. Fora o caso de alguma mercadoria que não tem estoque, né, fica faltando. Sem dúvida. Ali no caso eles dão uma atenção especial, eles estão cumprindo, né, com aquilo que determina a legislação, 30% ali está nativa, né, então eles estão trabalhando, perecíveis e medicamentos ali têm prioridade, é óbvio, mas nós precisamos pensar numa outra situação. Nesse momento, tal qual ocorrido aqui o ano passado no estado do Acre, né, nós tivemos ali a flexibilidade de uma série de procedimentos, principalmente relacionados à importação pelo Peru ou do Peru. Então nós precisamos entender agora que um mecanismo emergencial deve ser tratado. Libera uma sugestão seria interessante. Libera a carga para o seu destino fiscal, até porque ela já vem sendo acompanhada desde a sua origem. Ela passou em vários postos fiscais, por último foi na Tucandeira. Já passou, já sabe que a mercadoria entrou. Libera a mercadoria. Quando termina a greve, o empresário vai lá e interna a nota. Resolvemos o problema. E também tem um outro fator, que a greve, muitas vezes, passa a ser um mecanismo que não demonstra eficiência. Chega num ponto de tensão em que a greve já não está mais fazendo efeito. Então, é muito melhor um diálogo e outras formas de se negociar. Mas fica aí, então, a sugestão da federação. Isso. Porque, de fato, está causando prejuízo. Sem dúvida. Então é uma preocupação e nós precisamos atentar para isso aí. Temos aí conversado bastante com as unidades da SUFRAMA. Elas têm tido alguns problemas, isso aí também é reflexo de alguns problemas que vem ocorrendo. O último relatório de gestão da SUFRAMA, da gestão de 2013, aponta que ela tinha em contingência mais de 280 milhões de reais, ou seja, ele está parado. Ele não está sendo aplicado, ele não está sendo utilizado no desenvolvimento da própria infraestrutura da SUFRAMA, melhoria nos postos de atendimento, não somente aqui em Rio Branco, nós precisaríamos rever esse processo, melhorar essas condições de infraestrutura sim da SUFRAMA, liberar esse recurso que está contingenciado para que a SUFRAMA possa continuar desenvolvendo o papel que sempre fez, um papel de extrema importância para a Amazônia. Pode ser que para o país todo ela seja simplesmente mais uma autarquia, mas para nós, da região amazônica, ela é uma instituição muito importante que zela pelo desenvolvimento, contribui com a geração de emprego e de renda. Então nós precisamos observar um pouquinho, principalmente nesses recursos que estão contingenciados, para que ela possa, pelo menos, minimizar o impacto desse processo que tem vivido e, consequentemente, produzir novamente novos investimentos, aí, novas orientações. Essa mudança que o governo do Acre anunciou recentemente na cobrança do ICMS, na verdade um ajuste, como é que isso vai afetar os empresários, tanto do comércio como dos atacados? Sim, o ajuste fiscal não deixa de ser um ajuste fiscal que ocorre aqui no Acre, não é diferente do que tem acontecido em todo o país.
né? Então, seguindo a política nacional, então se precisa criar mecanismos ali para conter despesas, para controlar melhor a sua arrecadação, para utilizar melhor os recursos advindos da cobrança dos impostos. Então, nós temos vários segmentos dentro do comércio especificamente, né? Então, nós temos os atacadistas, temos os varejistas, nós temos os franqueados. Então, cada um tem uma característica diferente de trabalho, de operação e regras específicas, né, para o recolhimento dos seus impostos, da sua carga tributária distinta em relação àquilo que ele faz. O atacado tem uma situação, o varejo tem outra, né? Os franqueados têm outra, enfim, cada um tem uma característica diferente, mas todos passarão por algum ajuste. Na verdade, isso aí já vem acontecendo desde o ano passado. Se nós observarmos que em meados do ano passado nós tivemos ali um pequeno pico inflacionário, ali que se manteve por uns 2 ou 3 meses, ali já se acenava alguma coisa de descontrole na economia. Logo na sequência, o dólar começou a subir. Então ele começou a aumentar o seu valor também associado com aquela perspectiva de inflação. Obviamente nós tínhamos alguma crise acontecendo. Isso aí gerou uma série de ações, como as divulgadas aqui no comecinho do ano, né, pela Presidência da República, né, dando aquele pequeno arroxo, promovendo esse ajuste. Pegou muita gente de calça curta. A Selic subiu, os impostos subiram, mas é uma questão necessária, segundo os argumentos, inclusive dos técnicos da área econômica, são posturas, são práticas necessárias nesse momento para se manter o equilíbrio econômico do país e, posteriormente, evitar danos maiores como a perda do emprego, a diminuição da renda. Então, são todos aspectos que estão associados. Nesse momento, pega todo mundo de calça curta e assusta, como tem acontecido ao longo deste primeiro semestre. Então, a classe empresarial ela se assustou um pouquinho, mas isso é natural, até porque ela vai compreender, ela vai estudar e vai identificar depois novas oportunidades baseadas naquele modelo criado para que ela possa operar com as suas economias. O primeiro semestre de 2015 já está praticamente no fim, então já dá para fazer uma avaliação do que foi esse ano, a primeira metade, e do que será o restante. Como é que você está vendo essa perspectiva? Nós temos aí uma série de manifestações sociais acontecendo aí que vão demonstrando um pouquinho da insatisfação da população. Mas isso se diz respeito ao consumidor, enquanto agora para o empresário está um pouco diferente a história. Ele vem passando por uma situação de crise, a inflação tem demonstrado uma pequena elevação ainda, está se tornando preocupante, um pouco mais de 8%. Então nós temos que ficar atentos para as questões econômicas, para as questões fiscais do país aqui, de tal forma que a gente mantenha esse padrão, não ameace uma elevação absurda, né, não cresça de uma maneira rápida, porque aí sim o empresário ele perde um pouquinho a confiança no modelo e ele vai acabar aí se comprometendo o seu equilíbrio, a sua finança, a sua estrutura econômica, o nível de emprego que gera e o nível de renda também que ele produz. Uma das medidas para melhorar a situação econômica do país, foi anunciada recentemente pelo governo, investimentos da China aqui no Brasil, um deles a ferrovia, que seria uma parceria entre China, Brasil e Peru, para cruzar o país ligando o oceano ao Pacífico. E essa ferrovia, segundo o que foi apresentado, passaria pelo Acre. Como é que a federação, a FEComércio, vê essa iniciativa, né? Como é que está se articulando? Porque se de fato esse investimento se concretizar, é óbvio que vai beneficiar de algum modo aqui o Estado. Sim, a federação participou recentemente, ali em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, de um encontro, não é? O governo do estado daqui, o governo do estado de Rondônia, também do Mato Grosso, empresários da China, exatamente para discutir um pequeno posicionamento a respeito disso e ver quais são as potencialidades. Potencialidade a gente observa com muita clareza, muita transparência, até porque deixaremos de ter somente um eixo rodoviário ligando o Acre e os demais estados aí com o resto do Brasil, né, principalmente o Acre, e teremos aí um modal de transporte ferroviário que tem um custo muito baixo, a quantidade transportada é muito grande, o seguro tende a ser diferenciado, um seguro ferroviário é diferente de um seguro rodoviário, o risco é menor, consequentemente nós podemos trazer produtos com custo menor, com qualidade menor, variedade maior, diversidade maior também, e atender efetivamente os anseios de consumo da sociedade acreana. Então nesse aspecto da atividade comercial que vem a reboque, que inicialmente ela é pensada na atividade industrial, né?